Tempo para tudo. Tempo para tudo. Eu vou ler na versão da Bíblia Ave Maria, porque eu creio que nós vamos ganhar bastante nessa versão. Então, se você puder acompanhar, talvez não coincida com a sua Bíblia, mas eu quero me ater a essa versão. Fala a partir do verso 1 de Eclesiastes, capítulo 3. Eclesiastes 3. Para tudo há um tempo, para cada coisa há um momento debaixo do céu. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de demolir e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de gemer e tempo de dançar, tempo de atirar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de apartar-se de abraçar, tempo de procurar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar, tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Pai, no nome de Jesus, que a Tua palavra, Senhor Deus, entre no nosso coração e possamos entender e adequar o tempo certo do Senhor para as nossas vidas nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Bem, se você parar para entender o que Salomão diz aqui, algumas coisas eu quero pensar desse texto, mas eu preciso primeiro te fazer entender o que está acontecendo. Salomão, um dos homens mais sábios que pisou na face da terra, ele resolve brincar de ser Deus. Ele resolve sair do tempo e ser atemporal. Ele resolve analisar, avaliar a vida num espaço onde ele possa enxergar o tempo num só tempo. Então, ele se afasta do tempo e começa a avaliar a vida e analisar a vida. Isso você vai entender pela primeira comparação que ele faz, tempo de nascer e tempo de morrer. Depois ele vem e coloca todos os outros 12 atributos entre nascer e morrer, porque se torna a vida. Eu vou explicar para vocês isso mais adiante. Mas ele faz uma análise da vida. E nessa análise que ele faz da vida, amados, tem tanto ensino, que é impossível se falar em tão pouco tempo como a gente tem com vocês. Mas eu vou procurar ser o mais objetivo possível. Bem, eu lembro de ter ido à Capela Sistina. Eu lembro de ter visto, e meus olhos puderam ver, uma obra lindíssima de Miguel Ângelo, pintada entre 1508 a 1512. Foi um pedido do Papa Júlio II, se não me engano. É uma obra renascentista maravilhosa, linda demais. Mas quem olha o teto da Capela Sistina pode ver 9 cenas do livro de Gênesis. A mais famosa delas é a criação de Adão. É uma cena que talvez vocês lembrem, o dedo de Deus tocando o dedo de Adão. E é uma obra assim, maravilhosa que percorre o mundo todo o tempo a gente vê. E eu lembro, quando eu estive na Capela Sistina, que eu fiquei observando não somente o teto, mas observando as pessoas que, de uma forma desorganizada, ficavam olhando para cima. E eu percebi que alguns sacerdotes estavam no canto do local, olhando a partir de um X no chão. E eu peguei meu amor pela mão
e levei ela até esse X. E nos aproximamos, e ali estava um sacerdote mostrando, e eu parei nos X, e pude ver a imagem linda do teto da capela toda pintada, e pude ver dentro da dimensão que Miguel Ângelo fez essa pintura. Por quê? Porque ele teve que se distanciar da pintura para que ele pudesse pintar, porque perto dela ele durou 4 anos. Depois disso ele quase ficou cego, para vocês terem uma ideia, porque ele pintou tudinho de frente, enquanto a tinta às vezes pingava nos olhos dele. E ele pintava de cabeça para cima esse teto imenso da Capela Sistina, com essas 9 cenas do livro de Gênesis. Mas o interessante, queridos, é que ele se distanciava para redimensionar tudo, porque ele não podia olhar no foco de proximidade que ele estava. Quando ele estava próximo, era apenas para pintar. Para avaliar, ele fazia de longe. Ele fazia uma análise de longe. Bem, ele nunca teria dado a alma da pintura se olhasse somente de perto. Pois de perto, somos sempre circunstanciais. É a primeira coisa que a gente avalia do texto que Salomão escreveu. Tudo isso que eu li para vocês, de perto, é circunstancial, é momentâneo. Pode avariar, pode causar um prejuízo terrível na sua vida, se você focar de perto e achar que a sua vida é aquilo que você vive naquele momento. Muita gente suicida, muito jovem, infelizmente, suicida porque acabou o namoro, algo totalmente circunstancial. Suicida porque não passou no vestibular, totalmente circunstancial. Suicida por coisas tão bobas, tão tolas, mas são circunstanciais. Você não consegue ver o todo quando vê apenas o momento, a circunstância, o foco principal. É por isso que existem técnicos de futebol. O técnico de futebol fica fora do jogo e ele tem uma avaliação geral do jogo. Aí ele pode orientar o jogador que está tendo um foco circunstancial. Um lateral direito só vê o jogo pela direita. Um lateral esquerdo só vê o jogo pela esquerda. O centroavante, ele tem uma noção do que está à sua volta, mas o foco dele é o gol. O goleiro, o que o goleiro conhece do jogo, está entre 3 traves, uma em cima e 2 laterais. Então, todos eles têm visão circunstancial, menos o técnico. O técnico tem uma visão geral a respeito do assunto. Assim também são os conselheiros, assim também são os psicólogos, assim também somos nós, pastores. Olhamos de fora da cena, de longe, e podemos emitir um conceito sobre o todo, sobre o conjunto da obra, da vida de uma pessoa. Quantas vezes eu estou aconselhando, tanto eu quanto meu amor, e vocês já são testemunha disso, e você fala alguma coisa, eu anoto num papelzinho. Tem gente que fala assim, o pastor está guardando. Não, é porque eu tenho que ter uma visão mais ampla sobre o seu problema. Uma visão mais ampla sobre o que você está passando, porque você está sendo circunstancial. Você está vendo somente aquilo que está acontecendo. Eu acompanhei Paulo Henrique durante muitos anos da vida dele, nós já conhecemos ele tem 35 anos. Tenho certeza absoluta, ele como pediatra, neuropediatra, se uma filha dele precisasse de um atendimento emergencial, ele procuraria um colega para ajudar, porque ele não teria condições de resolver o problema como um todo, porque ele estaria envolvido com a circunstância, emocionalmente abalado, emocionalmente envolvido com a situação. Por quê? Porque não se tratava ali de um paciente, mas da filha, se tratava ali de alguém que o emocional dele estaria totalmente abalado.
Por isso, nenhum advogado advoga em causa própria, porque vai estar abalado com a circunstância, vai estar envolvido. Constantemente vocês veem aí, o procurador federal, o ministro tal, aí está sendo suspeito, está sendo condenado, o advogado dele. Por que tem advogado, se ele é advogado também? Ele tem advogado porque, se ele advogar em causa própria, ele será prejudicado. Ele vai estar envolvido emocionalmente, circunstancialmente envolvido. Então, é importante que essa visão que Salomão teve, quando você está em sofrimento, você está em tristeza, em decepção, em dúvida, em desapontamento, em pranto, em vida miserável, em vontade de sumir, em vontade de morrer, você está tomado pela circunstância, você pode crer que você não tem uma leitura certa da vida. No momento em que não se sabe o que fazer, o melhor a fazer é não fazer. Por quê? Porque você vai estar abalado emocionalmente. Esse texto, ele é de uma riqueza muito grande. Na realidade, a vida é feita de momentos onde muitos deles, por isolados que estejam, eles geram um significado para a vida que não é o significado da vida. Ele vai tensionar. É como uma borracha que você tensiona e você flexibiliza. Você tensiona, você flexibiliza. Se você tomar uma decisão no momento de tensão, você não vai ter a realidade da sua vida debaixo do seu controle. Por isso que muitas vezes você vê decisões precipitadas, né? Quando a gente é menino, a gente, como diz lá em 1 Coríntios capítulo 13, a gente pensa como menino, a gente age como menino, né? Menino tem essas coisas. Eu já tive vontade de matar meu pai. Não foi só o pai não, também tive vontade de matar a mãe. Vontade de matar os irmãos, o pastor é doido, então matou a família toda. Não, é que eles comeram um doce de leite que a gente comia todo sábado e não me esperaram. E eu tive vontade de matar todo mundo por causa do doce de leite. Comeram meu doce de leite. Agora, como a gente é circunstancial, né? Como a gente analisa a vida num foco, num momento, e esse momento ele pode levar a mau termo toda a nossa vida. Então, Salomão nos ensina nesse texto a não nos aproximarmos da pintura da vida, a observá-la somente por um único foco, mas ele começa pelo nascer e se apressa a dar o desfecho no morrer. Mas ele vem trazendo cada espaço da vida, cada experiência, e de extremos antagônicos, de experiências da vida. Mas eu queria caminhar um pouquinho com vocês. Nascer versus morrer, plantar, arrancar, matar, curar, demolir, construir, chorar contra rir, gemer e dançar, atirar pedras e ajuntá-las, abraçar e apartar-se, achar versus perder, guardar para jogar fora, rasgar, costurar, calar e falar, amar e odiar, guerra e paz. E rapidamente, eu vou passar por eles para vocês entenderem. O primeiro é plantar, é produzir, tempo de arrancar o que se plantou. Não arrancar para jogar fora, mas arrancar para desfrutar. Arrancar para consumir o que se plantou. Porque tudo que o homem planta é do que ele se alimenta. Falei um pouquinho diferente, não foi? Tudo que o homem planta é o que ele arranca. Tudo que o homem planta é o que ele colhe. Então, arrancar fora não é arrancar de jogar fora, é arrancar para se deleitar naquilo que você um dia produziu. Qualquer pessoa que queira viver em harmonia social, ela tem que se ocupar com a produção.
Todos nós temos uma responsabilidade com a produção. Deus nos deixou produtivos. Deus falou para Adão assim: produza e guarde a terra. É uma expressão chamada ptoros. Já preguei sobre ela para vocês. Produza e também resguarde. Então nós temos uma responsabilidade com a produção. E nesse tempo da produção diz respeito aos nossos relacionamentos horizontais, da alma. Por isso, são tão importantes para nós. Uma vez eu fiz um exercício e duas pessoas que não se conheciam, e eu aproximei elas e falei assim: faça 3 perguntas. Muitos de vocês lembram. Ela perguntou: qual o seu nome? Porque nós temos uma responsabilidade com o nosso nome. O nosso nome traz uma identidade social. Depois, onde você mora? Por quê? Porque onde você mora tem a ver com se eu vou encontrá-lo novamente, se você está próximo de mim, se há alguém que more perto de você, que vai ser um elo de ligação entre eu e você. Então é uma busca de um relacionamento. E o terceiro, o que você faz? O que você produz? É importante a gente produzir, porque a produção nos gera uma identidade. Nós somos o que produzimos. Se nós não produzirmos, nós estaremos alienados, nós estaremos fora da curva produtiva ou fora da relação social a que nós fomos chamados. Aí está. Por isso é importante. Então, é importante você plantar, mas é importante você colher. Eu conheço gente, até comentava hoje com alguns irmãos, conheço gente que tem dinheiro suficiente para gastar em 10 vidas, mas ele vai ter somente uma vida. Então, o que acontece? Ele tem dinheiro sobejando para mais 9 vidas, mas ele não faz outra coisa senão produzir. Está errado. Está errado. Salomão fala a respeito de que ele tem que ter tempo para plantar, mas ele precisa separar tempo para colher. Ele não pode somente plantar, porque ele tem uma responsabilidade com a colheita. E outra coisa, a colheita não pertence somente a ele, mas a todos aqueles que estão debaixo da proteção profissional do desempenho dele. Ele fala também sobre o tempo de matar e tempo de curar. Na nossa linguagem, tempo de dar fim e tempo de exercer misericórdia. Matar e curar. Agora, não necessariamente nós devemos matar pessoas. Não, não é isso que ele está falando. Não é isso que ele está falando. É coragem de mudar, resignação de aceitar, sabedoria de discernir. Mate tudo aquilo que te rouba a qualidade de vida. Mate o conformismo. Não seja conformado. Lá em Romanos 12:2 fala: não vos conformeis. Não tome a forma paralisada de quem não produz. Não fique conformado. Esteja grato sempre, mas inconformado, produzindo sempre. Mate a indiferença. Mate a indiferença, que é inimiga do amor. Mate o ressentimento. Nós podemos sentir, mas Deus nos instrui a não ressentirmos. Um mal que assola a nossa vida, que compromete o tempo da nossa vida, é o ressentimento. É você sentir novamente. É você sentir a dor que um dia você sentiu. É você sentir a mágoa que você perdoou. É você sentir novamente aquilo do qual você foi curado. Nós não podemos ressentir. O ressentimento é uma produção de Satanás. Satanás trabalha com as sombras, com as impressões, com os achismos. E o ressentimento devolve a você aquilo que já está resolvido.
Então Salomão é muito sábio ao nos ensinar a matar ressentimentos. Você pode sentir, você pode até se irar, mas ressentir, não. Você pode sentir raiva? Pode. Pode ressentir de raiva? Não. Você não pode produzir novamente o mal que foi feito para você. É importante matar o medo. Matar o medo, entenda que o medo produz tormento e afasta as novas experiências. Mate a desistência. Então, de repente, o matar deixa de ser negativo para ser produtivo. É isso que Salomão está ensinando para a gente. Quando você se afasta das circunstâncias, você tem uma avaliação ampla sobre o assunto. Você não está movido pelas emoções circunstanciais. Amados, nosso Deus é atemporal. E Ele nos dá o privilégio de enxergarmos a vida sob a ótica dEle. Nós precisamos entender isso. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu já perguntei para vocês, o que vos libertará? Muitas vezes, a verdade. Não, não é a verdade. É o conhecimento dela. É o experimento dela. Olha uma verdade que Salomão está ensinando para a gente. Saia do foco circunstancial dos momentos de tribulação na sua vida. Porque eles vão abalar o seu emocional e vão tirar você da melhor solução. Aí ele fala sobre matar e curar. Cure as lembranças. Lá em Lamentações 3:21 fala, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Então, cure as suas lembranças. Cuidado com os ressentimentos. Cuidado com as mágoas. Cuidado com as bagagens desnecessárias que você leva a vida fora. Amados, um grande problema que nós temos é o excesso de bagagens emocionais que carregamos. Aí Salomão está nos ensinando a sermos leves. Como é que você é leve se desfazendo das bagagens emocionais que você carrega devido às circunstâncias que você vive? Tem muito cristão abalado, tem muito cristão com falta de fé, tem muito cristão desistido. Por quê? Porque não consegue enxergar a vida na ótica que Salomão está nos ensinando aqui em Eclesiastes 3. Nós precisamos ganhar essa ótica. Demolir versus construir. Cure relacionamentos, antes de a gente passar para o próximo, cure relacionamentos sem descartá-los. Nós vivemos uma geração de descartes. Antigamente, eu lembro, quando o sapato gastava, fazia meia sola. Hoje em dia, não dá para fazer meia sola mais. Fazia meia sola, eu cansei de fazer isso. Meia sola de sapato furado. Quem já fez meia sola de sapato furado aí? Aí. Não é só eu, não. Hoje a gente descarta. Vocês sabem por quê? Porque eu, por exemplo, tenho 40 anos de casado. Porque nós cansamos de fazer meia sola no nosso casamento. Cansamos de fazer concertos no nosso casamento. Hoje em dia as pessoas não consertam mais, descartam. Descarta relacionamentos. Descarta, não, cure os relacionamentos. Nós precisamos parar de descartar a vida, de rasgar fotografias, de rasgar história. Gente que inicia numa igreja, passa 10 anos naquela igreja, 15 anos naquela igreja, depois
uma coisinha, uma situaçãozinha, sai, vai para outra igreja. Uma mais moderna, uma mais alegre, uma mais bonita, uma mais colorida, uma mais escura, outra mais clara. Ele quer uma coisa diferente. O que ele vai fazer com os 15 anos passados? Vai rasgar. Porque ele descartou alianças, descartou raízes, descartou relacionamentos. Porque, não, olha, estava muito problema, relacionamentos são assim mesmo. As pessoas são assim mesmo. Se você começar a descartar relacionamentos por problemas, por discussões, por divergência de opinião, por isso, por aquilo, você vai descartar pessoas valiosíssimas da sua vida. Valiosíssimas. Pessoas família. Como é que descarta um pai e uma mãe? Não descarta pai e mãe. E por que se descartam amigos? Eu lembro quando meu pai me batia com vara de goiabeira, eu lembro, doía pra caramba, e dava vontade de matar ele também. Quem é que já fugiu para sempre, por 5 minutos? Todo mundo já fugiu para sempre. Eu subi no pé de goiabeira e ficava lá vendo meu pai, minha mãe, falando, eles vão chorar com saudade de mim, eles vão chorar. Eles não estavam nem aí. Vou descartar, eu quero outro pai, quero outra mãe, esse aí me bate. Não, gente, a gente não pode descartar quem a gente ama. Nós temos que resolver, temos que curar os relacionamentos. Demolir e construir. Tempo de demolir é tempo de fechar ciclos. É de suma importância demolir. Demolir não é negativo, não. Demolir é importante. Nós saibamos demolir. Porque são ciclos que devem ser fechados para que outros sejam abertos. Nós somos muito resistentes a novidades. Quando, principalmente nós da melhor idade, nós seminovos, né? Tem o novo e tem o seminovo, né? Nós somos seminovos, porque a gente passou de 60 é seminovo, né? Nós seminovos, nós temos a resistência doida em demolir. A gente está acostumado. Surgiu o carro automático. Eu lembro o primeiro carro automático que a gente dirigiu. Meu amor falou, não quero, eu quero aquele que passa marcha. Mas meu amor, esse é melhor, esse aqui não precisa passar marcha. Não, mas eu não sei mexer nele. Eu sei, mas vamos aprender nós dois juntos. Aprendemos. Graças a Deus por isso. Saiu da máquina de escrever para o computador. Isso não é tão antigo assim não fica rindo não, porque vocês passaram por isso. Celular. Quantas novidades. O que nós fizemos? Demolimos muitas coisas. Nós demolimos muitos conceitos. Nós nos desfizemos de muitos conceitos que eram arraigados, que eram tão fortes dentro da nossa cultura, tão fortes dentro dos nossos costumes. Mas nós demolimos. E tempo de construir é tempo de abrir novos ciclos, novos costumes, novos projetos de vida. Nós temos muita resistência em demolir. Chorar e rir. Se a vida fosse só riso, queridos, não tinha graça. Por quê? Porque o choro vem para que a alegria venha ao amanhecer, segundo a palavra de Deus. O choro não é inimigo do riso. Ele é necessário para impulsionarmos as mudanças e as novas experiências. Como é importante chorar. É muito importante. Eu perdi um irmão tem 2 meses. Eu digo para vocês que eu não chorei ainda o que deveria chorar. Eu não chorei a morte do meu irmão ainda. De vez em quando eu caio em mim, eu paro assim e lembro dele, mas me dá uma tristeza em pensar que eu não tenho mais meu irmão por causa de um Covid. Foram 40 e poucos dias. 77 é o total, né? 77 dias. Olha, ele vinha muito bem, mas de repente, eu sei que eu preciso desse tempo do choro. Tempo de chorar é importante para as reflexões, para as avaliações, para os autoexames,
Porque quando ele acabar, nós vamos estar mais maduros, mais preparados para as outras mudanças. Tempo de gemer e tempo de dançar, diz Salomão. Que importância tem o gemer, queridos? Olha, quem já teve crise renal aqui? Dá para gemer, não dá na crise renal? Né, Cláudio? Não é brincadeira, não. Não é brincadeira, não. Mas tem uma coisa. Depois que você passa por essa crise, existe um momento em que você vai desbeber, que quem já teve crise renal, é um momento de você prestar louvores a Deus, glória a Deus, é um momento assim, espiritual, extremamente espiritual, sabe? Às vezes a gente adora a Deus nesse momento muito mais do que aqui na frente. Quem já teve crise renal valoriza esse momento. Sabe quanto esse momento é precioso? Porque um dia lhe foi cerceado o direito de ter esse momento. Então, o gemer faz com que você reavalie a vida. Faz com que você dê valor a coisas tão simples, tão pequenas, mas que são tão importantes. E o dançar, queridos, é quando você deixou de gemer. Você sabe o valor agora de você deixar de gemer. Quando você novamente é alcançado pela saúde, pela integridade física. É uma maravilha. Nós temos que sair mais fortes das nossas dores. Sair mais refrigerados, mais felizes, por serem circunstanciais. E podemos viver o alívio das dores. Porque a dor é circunstancial. Imagine se todo momento de dor você dá vontade de morrer. Dá mesmo, dá vontade de morrer. Eu já ouvi testemunho de pessoas bem próximas, falando, a minha crise renal foi tão forte que eu pedi a Deus a morte. E como toda tragédia um dia tende a virar comédia, a gente fica rindo disso. Mas, gente, é terrível essa dor. É terrível. Terrível. Agora, a dança, o festejo, é maravilhoso. Dançar é a consequência de se livrar da dor. É mais que cura, ela é cura com gratidão. Ela é cura com gratidão. Dançar, no sentido de se alegrar de forma intensa, é a cura com a gratidão. E Salomão fala mais, a tirar pedras e a juntar as que lhes são lançadas. Sim, amados, nós temos tempo de ser pedra e tempo de ser vidraça. Todos nós. Eu falei sobre sonho no domingo passado e falei para vocês lembram que os irmãos de José foram para José? Foram inimigos do sonho dele. Então, pode crer, se você tem um sonho, junto com o pacote chamado sonho, virão os inimigos do teu sonho. E serão pessoas a quem você ama. Serão pessoas a quem você confia seu sonho, contar seus sonhos. Muitas pessoas. Tem gente, queridos, que não é nem por maldade delas, é por fraqueza no caráter, é por desvio de caráter. Tem gente que fica mais feliz com a sua derrota do que com o sucesso próprio. É sério. Infelizmente, a gente vê isso, enxerga isso de forma muito próxima. Né, Rebeca? A gente vê isso de forma muito próxima às vezes. E a gente fica decepcionado quando você vê que tem gente que se delicia às vezes com a derrota alheia, não tanto quanto se delicia com a vitória própria. Os nossos relacionamentos nem sempre são pacíficos. Muitas vezes são hostis ou hostilizados. Abraçar e apartar-se de abraçar. Achar e perder. Guardar e jogar fora. William James, ele é um psicólogo muito conhecido no meio da psicologia, ele fala o seguinte: se nos lembrássemos de tudo, estaríamos tão doentes quanto se não nos lembrássemos de nada. Então,
há aqui na nossa memória funcional uma forma seletiva de lembrança. Somente nos lembramos daquilo que de alguma forma foi significativo para nós. Desse modo, nossa identidade está repleta de uma coleção de lembranças escolhidas pela nossa própria memória seletiva. É uma autoproteção. O nosso cérebro tende a rejeitar o que é desnecessário e ficar com o que importa de verdade. Amados, Deus nos deu um senso de defesa que nós nem precisamos pensar nele. Se você parar para tentar lembrar da sua vida, se eu tentar lembrar os 61 anos, 60 só, que eu não fiz 61 ainda não, 60 anos passados, eu vou lembrar de tão pouca coisa que não vai preencher uma hora de vida. Onde estão os 60 anos que eu vivi, a minha lembrança toda? De alguma forma, eu estou protegido de tudo aquilo que pode me causar dano hoje em dia. De vez em quando, aí um lampejo de lembrança. Mas nós somos protegidos. Nós somos nossas lembranças, mas guardadas e protegidas por Deus. Rasgar e costurar. Agora, interessante, eu quero mostrar para vocês isso agora. Positivo e negativo. Positivo, nascer, negativo, morrer. Positivo, plantar, arrancar, abraçar, apartar-se, achar e perder, guardar e jogar fora, calar e falar, amar e odiar. Positivo primeiro, negativo depois. 7 comparações, positivas para negativas. Agora, comparações negativas para positivas. Demolir e construir, chorar e rir, gemer e dançar, atirar pedras e ajuntá-las, rasgar e costurar, guerra e paz. Sabe quantas são? 7 também. Por que Salomão pega 14 comparações, separa 7 positivas para negativas e separa 7 negativas para positivas? Ele está nos ensinando que a nossa vida é um equilíbrio entre o que é bom e o que é ruim. Interessante, queridos, que se você construir a sua vida tirando do que é ruim e caminhando para o que é bom, você não vai ter a vida que Salomão está comparando aqui, porque você terá mais positivos que negativos. Porém, se você desconstruir seus valores, se você desconstruir o evangelho que está dentro de você, você formará características negativas mais que positivas. Então depende de nós que o palhaço esteja engraçado. Depende de nós. Depende de nós o que nós queremos fazer da nossa própria vida. Depende de nós. Deus nos dá condições de desenvolvermos uma vida progressivamente melhor do que já tivemos. Deus nos dá essa condição. Olha, é algo tremendo quando a gente para entender qual é a mensagem de Salomão. A mensagem de Salomão, ela é profunda. Ela é profunda, porque ela nos mostra o peso que tem que ter na nossa vida, os valores que aprendemos. Eu lembro uma viagem empresarial que eu fui fazer, e uma das pessoas que estava dentro do avião, um avião particular, tinha uma aliança muito mais grossa que a minha. Ele é exageradamente grossa a aliança. Eu contei isso aqui uma vez, assim que aconteceu, eu contei para vocês. Estou lembrando aqui agora. Aí no avião, que a gente tinha poucas pessoas naquele avião, a gente conversando ali, estava uma mesa meio que redonda, os estofados dele
viravam para o outro, e a gente conversando ali, tá, e o pessoal começou a zoar dele por causa da aliança. Rapaz, o que é isso? Aí um levantou ainda, ele anda assim, ó, de tão pesado que é a aliança. A gente riu, tá? E Deus me deu uma frase que eu falei para ele, e eu guardei aqui para falar sobre valores. É preferível o peso de uma aliança ao peso de uma consciência. É importante que nós tenhamos dentro da gente o peso dessa aliança, mas no nosso caso com Deus. No nosso caso com Deus. Eu trocaria a aliança exageradamente grande por uma Bíblia grande. Eu lembro na época que eu era menino pequeno lá em Barbacena, eu lembro quando a gente ia para a escola, fazer o clubinho na escola, né? Quem já fez clubinho cristão na escola? Quem já fez? Devia voltar esse negócio, né? Você não fez não, Márcio? Devia voltar esse negócio. A gente fazia, a gente se convertia e tão apaixonado por Jesus que fazia o clubinho na escola. O clubinho era cantar cânticos, era pregar o evangelho, era orar pelos colegas. E nem sempre a gente queria ser apontado como Bíblia, porque a gente tinha um apelido de Bíblia. Ó, Bíblia, lá vai o Bíblia, né? Então, aí a SBB, Sociedade Bíblica do Brasil, começou a lançar umas Bíblias pequenininhas, de zíper, coloridinhas, não era mais preta. Aí eu lembro que eu comprei uma Bíblia dessa, coloridinha, ainda coloquei uma foto assim por cima. Tá? Na realidade, lá no fundo, eu queria disfarçar minha Bíblia, que ela não parecesse tanto Bíblia, sabe? Modernidade, porém, disfarçar. Eu não queria uma aliança tão grossa. Eu queria uma aliança mais confortável, uma aliança mais discreta, talvez. Uma Bíblia pequena. Esse era o sinal da aliança discreta que eu precisava. E eu saí entre os colegas com aquela aliança discreta, mas quando descobriam que era uma aliança, que era uma Bíblia, aí eu tinha que suportar o peso da crítica. Sabe o que Salomão nos ensina nesse texto? Nossos conflitos geralmente são falta de posicionamento, falta de conhecimento, falta de decisões, falta de valores interiores. É aí que nasce o nosso conflito. É aí que nasce o grande problema que Salomão levanta. Eu queria compartilhar com vocês o que eu descobri mais nesse texto. Se o seu tempo é de edificação em Deus, todos os outros virão como consequência. Se o seu tempo, aquilo que controla os valores da sua vida, que é o seu tempo, se eles forem de edificação em Deus, todos os outros virão como consequência. Ser é mais importante que fazer. Ser é essência, fazer é consequência. Muitas vezes nós queremos implantar religião na nossa vida. Religião não salva ninguém. Religião não resolve o teu problema interior. Religião só resolve o teu problema social. Você passa a ser conhecido como um bíblico, um cristão. Mas se esses valores estão lá dentro, mesmo que te pesem, mesmo que sejam expostos, mesmo que sejam valores criticados, eles definirão o tipo de vida que você vai levar. Se for de desconstrução em Deus, todos os outros virão como consequência também. 7 iniciativas genuínas e 7 mudanças necessárias. Nós precisamos entender onde nós nos encontramos nesse momento. Fique de pé e, por favor, feche seus olhos. Eu preciso que você feche os olhos para que você possa entender através da audição. Salomão nos ensina que nós devemos olhar afastados do tempo. Olha para a sua vida.
Olha para o que você está vivendo hoje. Olha para os valores que constroem suas atitudes. Olhe para os valores que você se utiliza para resolver os conflitos da sua vida. Qual a sua necessidade? Qual a sua crise? Você está arrancando o que plantou? Está se separando? Está perdendo o que conseguiu juntar? Está jogando fora a sua história de vida? Está odiando todos e tudo à sua volta? Matando alguém ou até se matando? Demolindo o que estava edificado durante tantos anos? Chorando sem resistir e se achando uma vítima social? Gemendo por uma dor que é pequena, mas que você não suporta, porque você não consegue mudar a situação, atirando pedra em todo mundo, rasgando as oportunidades que aparecem, em guerra e conflito moral, porque não consegue largar um pecado praticado pela força da vontade que não existe dentro de você, uma força estrutural de valores que possa fazer com que você saia desse problema. Na ótica da eternidade, você está morrendo ou você está vivendo? Eu quero dizer para você uma coisa, ainda de olhos fechados. Se você está arrancando o que você plantou, Jesus planta no seu coração nessa noite uma semente de esperança, que você pode ver de longe. Se você está se separando, Ele te abraça e restaura suas emoções, para você refazer sua vida. Se você está perdendo o que conseguiu juntar, Ele te devolve a vida e te dá em abundância, conforme João 10:10. Se você está jogando fora a sua história de vida, você pode iniciar hoje uma nova história em Cristo Jesus. Se você está odiando pessoas à sua volta, Ele te diz: vem, amado do meu Pai, para um lugar seguro, um lugar de aceitação, de amor. Se você está demolindo, Ele reconstrói seus valores no seu coração. Deus tem solução para tudo na vida da gente. Solução para tudo. Quando Salomão para e enxerga a vida da forma que enxergou, enxerga a existência da forma que ele enxergou, ele traz para você construção de vida, mesmo ante problemas e circunstâncias adversas. Deus quer reconstruir. Há muito mais entre nascer e morrer. Plantar e arrancar, matar e curar, demolir e construir, chorar e rir, gemer e dançar, atirar pedra e ajuntá-las, abraçar e apartar-se, achar e perder, guardar e jogar fora, rasgar e costurar, calar e falar, amar e odiar, guerra e paz, são circunstâncias apenas. Circunstâncias. Deus quer mudar o padrão da tua vida nessa noite. E não é amanhã, nem é no dia 31 para o dia 1º, não é no Natal. Não, é nessa noite. Porque o nosso Deus é o Deus do agora. É o Deus do agora. Estamos ministrando uma palavra sobre tempo para tudo. O tempo de Deus é o agora. O verbo para Jesus nunca saiu do gerúndio, do presente continuado. Ele é o Deus de ontem, Ele é hoje, e de amanhã Ele é hoje. Ele é o Deus do agora na tua vida. Você não veio em vão aqui nessa igreja hoje. Você não veio hoje para cumprir um papel social.
Você não veio hoje simplesmente porque recebeu um convite. Você não veio hoje porque você não tinha mais nada para fazer. Não. Você veio hoje porque hoje é o seu tempo. Hoje é o seu tempo.